Hoje já estamos no capítulo 10 de Neemias, já faltam mais 3 capítulos agora para a gente concluir o estudo do livro de Neemias, obviamente, né? Nós sabemos que é o livro que fala da reconstrução dos muros lá de Jerusalém, e vimos muitas coisas sendo restauradas, né? Depois da reconstrução dos muros, aí o arrependimento do povo, quando foi lido a palavra de Deus, né? A lei, e o compromisso que eles fizeram. Então, o versículo 38 do capítulo 9, que a gente viu na semana passada, finalizou com o povo, finalizou assim, com sendo selado esse compromisso, né? O povo renovando o compromisso com a aliança de Deus. Então, agora, nesse capítulo 10, nós vamos ver a relação, então, de quem são esses que selaram, né, que assinaram representando o povo. Então, o versículo 1 diz assim: os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Aí vem uma série de nomes, então no versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente vê aqui uma série de nomes. Então, essas são as pessoas, são os líderes que assinaram, né, essa renovação do compromisso com a lei do Senhor. E aqui, então, no versículo 1, começa aqui encabeçada essa lista por Neemias. Aí, na sequência, então, do versículo 2 até o versículo 8, nós vemos aqui sendo relacionados quem? Os sacerdotes. Então, não precisamos ler todos esses nomes, mas sabemos, então, que depois a lista ali estava encabeçada, então, por Neemias, o governador, né, o líder na reconstrução dos muros e em mais outras coisas que ele retomou ali, e também, na sequência, então, vem a lista dos sacerdotes. Depois disso, vem no versículo 9 ao 13, então vem o nome dos levitas. Aqui está dizendo assim, né? E os levitas são tais pessoas. Aí nós vemos isso, então, do 9 ao 13. Na sequência, do versículo 14 até o 27, então, estão sendo listados aqui os chefes do povo. Aí tem todas uma série de nomes. Então, do versículo 1 até o versículo 27, nós vemos aqui a lista dessas pessoas que selaram o compromisso, assinaram embaixo, representando todo o povo. E o povo estava ali renovando, então, seu compromisso com a aliança de Deus, né? Que Deus, por meio de Moisés, tinha dado a lei, e estava ali o povo agora, depois que foi lido, eles foram tocados, se arrependeram, e estavam agora, então, por meio dos líderes, né, representando, assinaram, aí tinha os chefes do povo. Então, vemos do versículo 1 ao versículo 27, essa listagem aqui de pessoas. Quem abre ali a lista é o Neemias, né, o líder. Aí no 28 em diante, então diz assim, o versículo 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Então aqui eram muitos que estavam ali, firmando esse compromisso. E o versículo 29, então, fala assim, ó, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que, olha aqui, né, de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, ou seja, aquela aliança ali que foi feita por Deus, eles estavam falando que estavam renovando esse compromisso de que andariam, né, nessa lei.
Aí no versículo 30, aí começa então a listar quais compromissos eles estavam ali renovando. Então, no versículo 30, aqui a partir daqui, a gente vê então sendo listado esse compromisso, né, que eles estavam fazendo. Qual seria? No versículo 30 diz: de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, e nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Ou seja, eles não se misturariam com outros povos, assim, não se dariam em casamento, eles seriam um povo separado realmente por Deus, né? Não faria aquela mistura, adoração a outros deuses e tudo mais que que outras nações faziam, né? Então, eles estavam renovando esse compromisso de que não dariam as filhas em casamento com povos de outras terras. E também não tomariam as filhas deles para os seus filhos. Ou seja, então aqui haveria uma separação, né, entre eles. O versículo 31 diz de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. O que eles estão, além deles falarem assim que não se casariam, não se misturariam com os estrangeiros, né, as nações gentias, as que adoravam outros deuses e tudo mais. No versículo 31, então, ele está dizendo que também guardariam o sábado e o ano sabático, porque ele está dizendo assim, ó, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Bom, nós sabemos que existe, que assim, eles guardavam o ano sabático, né? Então, a cada 7 anos, eles deixariam a terra descansar. Isso nós podemos ver lá em Levítico, no capítulo 25, dos versículos do 1 ao 7, fala a esse respeito. Eu não copiei o texto aqui, mas eu vou ler agora para os irmãos, se quiserem acompanhar na Bíblia, está lá em Levítico, no capítulo 25, que é o ano do descanso. Então, eles tratariam a cada 6 anos, eles trabalhariam, mas no 7º ano seria o ano do descanso da terra. Isso muitas vezes não foi respeitado, né? Tanto é que depois eles foram para o exílio, né? Aconteceu uma série de coisas, porque aqui o compromisso que eles estavam renovando, então, que no ano 7º eles abririam mão, então, da colheita e de toda e qualquer cobrança. Vamos ler lá em Levítico, no capítulo 25. Diz assim: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha podada, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na terra. Todo o seu produto será para mantimento. Trabalhariam, semeariam, fariam tudo em 6 anos, mas no 7º ano a terra descansaria. Então,
eles se comprometeram, estavam renovando esse compromisso também, de deixar a terra descansar no 7º ano. E o que mais? Eles também não iam cobrar a dívida no ano sabático, ó, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Nós vemos também lá em Deuteronômio, no capítulo 15, dos versículos de 1 a 6, né? Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 1 a 6, é o ano da remissão. Então, diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado, e não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiverdes em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra e te dá por herança para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Então tinha também esse ano da remissão da dívida, né, que não seria cobrada. E aqui eles estão também renovando esse compromisso com o Senhor, de que então eles não fariam essa cobrança também. Além disso, no versículo 32, diz assim: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Ou seja, eles também estão falando que também fariam um compromisso ali de coisas de ofertas ali para o templo. Eles contribuiriam, né, durante o ano, assim, em relação ao templo. Então, para os serviços serem realizados ali no templo, eles pagariam uma espécie de uma taxa, né, para as despesas das cerimônias de adoração, dessas festas aqui que foram assim, mencionadas, né? Então, eles contribuiriam para os serviços ali do templo. Então, também esse compromisso eles estão falando. E no versículo 34, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Ou seja, eles iam também providenciar essa lenha para o altar. E para isso, né, porque tinha que ali constantemente o fogo, né, tinha que persistir. Então, eles queimariam, eles providenciariam a lenha que se havia de trazer à casa de Deus e deitaram sorte, ou seja, sortearam, né, por família, quais tempos, quem ficaria responsável em determinado tempo. Então, houve uma espécie de uma organização ali, né, para para que nunca faltasse, né, a lenha. Então, eles dividiram ali o período que cada um ficaria responsável. E no final, aqui no versículo 35, ainda continuando a falar sobre as coisas do templo, né, da adoração, no 35 eles falam, e que também traríamos as primícias da nossa terra
e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Então, as primícias da terra, da colheita, né, deles, de todas as árvores frutíferas, então a primícia seria levada à casa do Senhor. Também estão aqui renovando esse compromisso. E no 36 diz assim: os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. Então, aqui o primogênito, né, do gado, dos filhos e tudo mais, então também levariam à casa de Deus. Então, aqui são os compromissos que eles estão renovando, né, que tinha ficado de lado, enfim, muitas coisas tinham acontecido, o povo tinha ido para o exílio, né, e aqui no 37 continua: as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Ou seja, a preocupação deles, né, em manter ali o serviço ali no templo, né, a adoração, as coisas que precisavam ser feitas, né, tudo que estava ali na lei de Deus, que eles precisavam fazer naquele momento, então eles estavam ali renovando esse compromisso. Então, a gente vê aqui aquilo que tudo que foi falado no capítulo 9 e o que foi selado ali no versículo 38 do capítulo 9. Então, no capítulo 10, a gente vê toda essa relação, desde o versículo 1 até o 27, o nome das pessoas, né? Começando ali por Neemias, que é o governador, o responsável, líder ali pela reconstrução dos muros, e na sequência vem os sacerdotes, os levitas, os chefes do povo, e todo aquele que tinha entendimento, então, todos ali firmaram esse compromisso, aquilo que o Senhor tinha falado. Então, aqui eles estão falando qual tipo de compromisso que eles tinham feito, do versículo 30 em diante. Então, é assim a gente vê a preocupação, né, que além de restaurar os muros, eles continuaram, depois que foi lida ali a lei do Senhor, eles foram ali tocados, impactados e se arrependeram, houve conversão e houve essa decisão, oraram e houve essa decisão por colocar em prática realmente o que Deus estava pedindo, estava requerendo ali, e eles se comprometeram a isso. Então, é o que nós vimos aqui até esse versículo 39. Isso, a questão do descanso da terra, né? Eles se comprometeram, então, a obedecer. Se a gente lê lá em Deuteronômio, Levítico, tem várias coisas que eles tinham que fazer. E aqui no versículo 39, então, encerra o capítulo 10, e a importância, né, da gente ter sempre o compromisso com a palavra do Senhor, de que haja arrependimento mesmo, e de que nós venhamos a refletir e buscar cada vez mais adorar e agradar ao Senhor, porque isso sim, é o amor, né, que o Senhor demonstra para a gente. Tem até um versículo que fala, né, que darei eu ao Senhor por tantas coisas que o Senhor faz, mas, assim, a obediência, a adoração. Então, aqui eles estão renovando todo esse compromisso,
e a importância de que não desamparariam a casa do nosso Deus. Então, é isso nesse capítulo 10 de Neemias.